Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuando a exposição sobre os sacramentos, essa segunda aula falando sobre os sacramentos em geral, né? Hoje a gente vai falar do que é necessário para que o sacramento funcione, para que haja o sacramento. Porque se vem, por exemplo, uma criança e joga água na cabeça de uma outra criança, ela está batizando essa outra criança? Às vezes está. Então a gente tem que saber quando que o sacramento é válido e quando que ele não é válido. Além disso, é também muito bom a gente saber quando que ele é lícito, quando que ele não é lícito. O que quer dizer lícito? Lícito quer dizer permitido. Por que isso? Porque às vezes um sacramento pode ser perfeitamente válido, mas ele pode estar sendo ministrado contra as regras da igreja. É a igreja que ministra os sacramentos. Todo sacramento é ministrado pela igreja. Mais exatamente, todo sacramento é ministrado na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo que ministra os sacramentos. E ele o faz pelo seu corpo místico, que é a igreja. Agora, por exemplo, os protestantes, eles têm um batismo, alguns deles têm um batismo válido. Agora, esse batismo deles é válido, mas não é lícito. Por quê? Porque eles conseguem fazer aquilo que é necessário para que o sacramento realmente exista. Para que aquele sinal visível e eficaz na realidade invisível, que a gente viu na aula passada, seja realmente eficaz. Haja realmente essa realidade invisível. Mas eles fazem isso fora da igreja, até contra a igreja, de certa maneira. Então, um batismo que é ministrado por um protestante, ele é válido, e o cara se torna filho de Deus, se torna católico. Só que dentro de um contexto que não é católico. Então, o que é necessário, primeiro, para que o batismo seja válido? Já dizia Santo Agostinho que, havendo a palavra e o elemento, se torna presente o sacramento. Ou seja, a gente precisa ter duas coisas: a matéria e a forma do sacramento. O que é isso de matéria e forma? Hoje em dia é mais difícil da gente entender porque a gente não está tão acostumado mais, com exceção do pessoal da área do direito, a gente não está mais tão acostumado com essa nomenclatura de forma e matéria, que são nomenclatura da metafísica aristotélico-tomista. Basicamente, a forma é aquilo que dá a coerência a alguma coisa. A matéria é aquilo que recebe essa coerência. Como assim? Por exemplo, o corpo humano. Qual é a matéria que constitui o corpo humano? Aquilo que a gente come. A gente come essa carne, tem um cheiro de carne maravilhoso aqui para quem está vendo pelo computador. A gente come essa carne que está cozinhando aí, essa carne vai virar em mais da gente, ou seja, ela vai ganhar essa coerência que é dado por o quê? Por aquilo que é a forma do ser humano, a alma. O que não funcionou, a gente dá descarga. O que não adquiriu essa forma da gente. Então a matéria é uma coisa que vem de outro lugar, basicamente, mas que vai receber uma determinada coerência que é dada pela forma para que se tenha uma determinada coisa. Quer dizer, nós, um nenenzinho de colo, qual a matéria que ele recebe? O leite da mãe. Ele primeiro, na barriga da mãe, recebeu nutrientes pelo cordão umbilical, e como ele já tem a alminha dele desde o momento da concepção, ele pôde ir crescendo e dando todos aqueles nutrientes que ele recebeu pelo cordão umbilical dentro da barriga da mãe, pela boca, mamando, depois de nascido, vai virando mais do neném. O neném vai crescendo, graças a Deus. Por quê? Porque aquela matéria é uma matéria propícia. Se ao invés de dar leite da mãe, se desse para o neném, sei lá, Coca-Cola, ele acaba morrendo de fome. Porque não ia ter as coisas necessárias para receber aquela coerência da alma dele e virar mais do neném. Então isso foi um resumo muito resumido do que quer dizer matéria e forma em termos de metafísica. E em termos de sacramento?
termo sacramento é mais fácil da gente entender. A gente vai ver isso mais a fundo em cada um dos sacramentos. Mas a gente pegar, por exemplo, o Santíssimo Sacramento. Qual é a matéria para o Santíssimo Sacramento? Pão de trigo e vinho de uva. Se não for pão de trigo, se não for vinho de uva, não dá para confeccionar o Santíssimo Sacramento. Qual é a forma do Santíssimo Sacramento? Quer dizer, o que vai agir sobre aquela matéria que é uma matéria adequada para que aquilo deixe de ser pão e vinho e seja nosso Senhor Jesus Cristo realmente presente em corpo, sangue, alma e santidade. As palavras que são ditas pelo sacerdote com a intenção de consagrar. As palavras da consagração. Qual é o mínimo indispensável? Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Ou seja, se chega um padre e ele pega um pão de trigo, um vinho de uva, na mesa do café da manhã, e com a intenção de consagrar, diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue, ele consagrou, de uma maneira tremendamente ilícita, mas ele consagrou. Ele conseguiu confeccionar o Santíssimo Sacramento. Então, para a confecção de qualquer sacramento, é necessário que haja uma matéria e uma forma. E todos os sacramentos, eles nos vêm também através de um ministro. Quer dizer, tem que ter alguém que ministra esse sacramento. Esse ministro, ele tem que ser capaz de ministrar esse sacramento e ele tem que ter a intenção de ministrar esse sacramento. Como assim? Por exemplo, um padre que esteja, como graças a Deus tem muitos agora, aprendendo a celebrar a missa antiga. Foi ordenado, celebrando a missa nova, nunca aprendeu a celebrar a missa clássica no seminário. E agora ele está aprendendo. Na hora que ele está lá treinando, o que ele vai fazer? Ele vai procurar pensar: eu não quero consagrar, eu não quero consagrar, não quero consagrar. Por quê? Porque aí ele vai conseguir falar aquelas palavras sem consagrar. Porque como ele está aprendendo, ele está treinando, ele está, em suma, fazendo um treino seco, né? Uma missa que não é missa, correria um risco grave dele cometer um sacrilégio. Se ele fosse tentar consagrar enquanto tenta aprender, tudo ao mesmo tempo, então ele vai ter a intenção consciente de não consagrar. Porque se ele tivesse a intenção de consagrar, ele conseguiria consagrar, porque ele é padre. As palavras estão ali. Do mesmo modo, se a criança, brincando com a outra criança, pensa: agora vamos brincar de batismo. Aí ela chega, joga água 3 vezes na cabeça da outra, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, qual é a intenção dela? De se divertir, de brincar. Não tem batismo. Se a intenção dela é fazer aquilo que o padre estava fazendo, fazer aquilo que ela viu ser feito com o irmão dela, é bem provável que ela consiga batizar, porque ela tem a intenção correta. E o batismo todo mundo pode ministrar. Não precisa ser padre, não precisa nem ser cristão para conseguir ministrar um batismo. Mas a igreja, na sua sabedoria, ela torna a coisa um pouco mais restrita. Como assim? Primeiro, os sacramentos não são brincadeira. Eles são uma coisa que funciona. Eles foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo e confiados à igreja. Todo sacramento que é ministrado pela igreja. Resultado, a igreja coloca determinadas regras em torno de todos eles. Ela restringe ou ela amplia essas regras, às vezes até de acordo com o tempo. Nós vamos ver isso muito mais a fundo quando tratarmos do matrimônio, por exemplo. Mas no sacramento do matrimônio, antigamente, os ministros do matrimônio são os noivos, sempre foram, sempre vão ser. Antigamente, as pessoas podiam se casar sem testemunhas, no meio do nada. Assim, um casal passeando no bosque fazia a promessa do matrimônio de se entregar um ao outro, né, para todo sempre, para ter filhos e criá-los,
pedindo a Deus que acolhesse aquela união, e estavam casados. Por quê? Porque a igreja não tinha uma exigência maior do que simplesmente esse voto mútuo. Aí, depois disso, justamente para conseguir restringir, porque tinha casos que, mas espera aí, eles estavam de brincadeira, ou o cara estava dizendo que estava de brincadeira e a moça dizendo que estava sério. E aí, esse casamento valeu ou não valeu? Para evitar esse tipo de coisa, foi mais restrito. Então, passou a ser necessário que o voto fosse prestado na igreja diante do sacerdote. O que aconteceu? Começou a ter casos de a menina queria casar, o pai dela não queria deixar, então ela e o rapaz iam na mesma missa, e na hora mais silenciosa da missa, os dois davam os votos gritando cada um na ponta da igreja e estavam casados. Aí, restringindo mais ainda, a igreja tornou obrigatório que houvesse uma testemunha qualificada, que houvesse os proclamas, que houvesse tudo isso que tem hoje em dia para ser válido e lícito um matrimônio. Porque a igreja, ela consegue impedir essa validade. Porque ela consegue determinar, ela consegue, como nosso Senhor disse a São Pedro, né, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então a igreja consegue modificar, ela consegue restringir essa forma. Ela consegue fazer com que seja necessário mais. Ela não consegue fazer com que seja necessário menos. Ela não consegue fazer com que seja possível confeccionar o Santíssimo Sacramento com qualquer coisa, por exemplo. Não dá para ter menos, mas dá para ter mais. Então, ela colocou essas restrições no matrimônio para evitar abusos. Por quê? Porque a igreja tem um certo poder sobre a forma. No caso de outros sacramentos, por exemplo, a confissão. A confissão, quem tem o poder ordinário de ouvir a confissão é o bispo. O bispo delega esse poder ao sacerdote. Então, o resultado, um sacerdote, ele tem o poder de absolver os pecados que o bispo deu para ele. Então, por exemplo, um sacerdote que, Deus me livre, mas tenha feito propostas indecorosas a moças no confessionário, o bispo pode retirar o poder dele de perdoar o pecado de qualquer mulher com menos de 70 anos de idade. Ele vai poder ouvir a confissão só de um homem. Se ele tentar ouvir a confissão da mulher, vai ser inválido. Ele não vai conseguir absolver os pecados dela. Por quê? Porque o bispo não deu esse poder a ele. Do mesmo jeito, um padre que não tenha bispo. Um padre, tem alguns hoje em dia, né, que foi ordenado por um bispo cismático e aí, assim, nunca fez parte, nunca teve subordinado a um bispo. Esse padre não tem o poder de perdoar os pecados, a não ser em caso de risco de vida iminente. Quer dizer, por exemplo, o avião está caindo, o navio está afundando. Esse padre consegue até perdoar os pecados de todo mundo que está no navio. Porque a capacidade, como ministro, ele até tem. Porque ele é padre, validamente ordenado. Mas, esse poder, como ele é padre validamente ordenado, na hora de necessidade, quer dizer, a pessoa vai morrer, a igreja supre a jurisdição que faltava para ele. Então ele consegue ministrar esse sacramento. Mas ele não conseguiria ministrar esse sacramento, por exemplo, indo na cidade, lá sentando no confessionário e as pessoas entrando na fila. Ele não conseguiria. Por quê? Porque ele não recebeu isso de um bispo. Então, quando a gente vai examinar qualquer sacramento para ver se ele é válido, o que a gente tem que ver? Primeiro, se a matéria do sacramento é válida, se a matéria é adequada. Isso a gente vai ver depois em cada um dos sacramentos o que é. No caso, a gente vai aprofundar isso mais. No caso do batismo,
água. Os bispos da Alemanha, claro, não podia ser de outro lugar, eles fizeram a consulta para a Santa Sé alguns séculos atrás, perguntando se dava para batizar usando cerveja no lugar de água. A Santa Sé disse que não, tem que ser água. Então, acho que provavelmente um alemão no Brasil iria dizer, mas essa cerveja brasileira, isso é água suja, isso não é cerveja. Mas mesmo assim, tem que ser água. A forma, derramar a água 3 vezes na cabeça ou emergir 3 vezes a pessoa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer um pode ministrar. O crisma é o óleo, só o bispo pode ministrar, ou o padre a quem ele tenha dado essa faculdade. Isso inclusive é interessante porque nos ritos orientais o padre normalmente crisma, né? No rito latino é uma exceção, às vezes até acontece uma diocese monstruosamente grande do bispo dar a alguns padres, em algumas ocasiões, faculdades para crismados. Normalmente vai ser só o bispo. O matrimônio são a matéria é um homem solteiro e uma mulher solteira, né? Os dois têm que ter capacidade de contrair matrimônio, quer dizer, não pode ser, por exemplo, impotente o cara. A forma é a promessa matrimonial feita um para o outro com a testemunha qualificada, era o que eu estava falando agora há pouco, né? A igreja botou isso, com a testemunha qualificada. A ordenação, a matéria é um homem sem impedimentos. A forma é a imposição das mãos, as palavras da ordenação. A extrema-unção são os enfermos, é o óleo. O ministro é um sacerdote, como o ministro da ordenação é um bispo. É um sacerdote, e a matéria é o óleo, e a forma são as palavras que ele diz, e aquela unção específica que ele faz. A confissão, a matéria, quase matéria, como ensina São Tomás, é o arrependimento. Quer dizer, se a pessoa não levar o arrependimento, é como se não houvesse levado o pão de trigo e vinho de uva para a confecção do Santíssimo Sacramento. A pessoa não está arrependida, ainda que não, simplesmente ela está com medo de ir para o inferno. Não precisa ser, ela está se rasgando, pode ser a atrição, que é o primeiro grau do arrependimento. Ela está com medo de ir para o inferno, já basta. Mas o cara que vai lá, todo orgulhoso, eu fiz isso, eu forniquei a verdade, sou um garanhão. Esse cara não vai, ele não está levando a matéria, não tem como. A forma é as palavras que o sacerdote vai dizer, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas então essa questão de forma e matéria, ela é essencial para a validade do sacramento. Para a licitude do sacramento, quer dizer, para o sacramento ser lícito, para não ser pecaminoso ministrar o sacramento, aí é necessário que haja aquilo que a igreja, na sua sabedoria, erigiu em torno. Quer dizer, guiada pelo Espírito Santo, ao longo dos séculos, a igreja foi desenvolvendo todo esse ritual que vai além do que é o mínimo indispensável. Quer dizer, se a gente pega, por exemplo, a confissão. A confissão, se a gente for ver no Código de Direito Canônico, deve haver um confessionário provido de uma grade fixa entre o pecador e o sacerdote, entre penitente e sacerdote. As confissões devem ser ouvidas no confessionário, a não ser que haja uma razão grave para serem ouvidas em outro lugar. Como, por exemplo, a pessoa encontra o padre no meio da rua, ela está desesperada, está arrependida. Pode haver confissão dela ali. Mas se ele vai agendar confissões, elas devem ser um lugar onde haja uma grade fixa. Então, o padre pegar e sentar no banco da igreja e ficar ouvindo confissões ali, ou fazer uma salinha com cara de salinha de psicólogo, aquilo é lícito? Não, não é lícito. Ele está pecando se ele faz isso. É válido? É válido. Mas não é lícito. A pessoa que está indo se confessar lá, ela está pecando? Não. É claro que seria melhor se ela
pudesse procurar um lugar adequado, pudesse ter a confissão dela ouvida no confessionário. O que ela vai fazer? Arrastar o padre para o confessionário? Né? Então ela não está pecando ali, ela está sendo forçada aquilo. Mas o padre está. Se ele faz questão de não usar aquilo que a lei da igreja manda usar, não usar o confessionário. O confessionário não faz parte da forma indispensável do sacramento, mas ele faz parte de todo aquele ritual que, na sua sabedoria, o Espírito Santo desenvolveu dentro da igreja. Do mesmo modo, o Santíssimo Sacramento. Um padre que consagrar sentado pão da padaria e o vinho que ele comprou no supermercado, ele consegue consagrar? Consegue. Agora, ele está pecando gravemente, está pecando muito gravemente. Por quê? Porque o Espírito Santo desenvolveu dentro da igreja a liturgia, ao longo dos séculos, que justamente serve para que se perceba, se tenha a compreensão daquele mistério. Sacramento e mistério são a mesma palavra. Então, os abusos litúrgicos, a celebração da Santa Missa. Na Missa Nova, então, é aos baldes, né? É raríssimo ter uma missa nova que não seja cheia de abusos litúrgicos. Esses abusos, eles são ilícitos. Eles são uma coisa que quem os comete está pecando. Por quê? Porque ele está desrespeitando aquilo que a igreja construiu para evitar que se desrespeite o sacramento. E muitas vezes, justamente por estar desrespeitando a igreja, ele vai acabar desrespeitando o sacramento, porque aquilo tudo a igreja colocou ali justamente para evitar que acontecesse o que acaba acontecendo. Né? Eu já vi coisas que Deus me livre, de confusões, de abusos, de coisas, de deixar cair a espécie de vinho, esparramar no chão, e depois vi gente pisando em cima. Quer dizer, são coisas que todo aquele ritual está ali para quê? Para nos ensinar o que é aquilo, para nos apontar para aquele mistério, para nos fazer viver aquele mistério de maneira adequada. Então, tudo aquilo é necessário para que seja lícito. Agora, pode haver um grau de licitude maior. Por exemplo, um padre que tenha sido suspenso de ordens. O que quer dizer suspenso de ordens? Quando o padre é ordenado, ele é ordenado normalmente por um bispo. Esse bispo tem jurisdição. Ele tem poder sobre um determinado território ou sobre um determinado grupo, em alguns casos, né, como, por exemplo, o ordinariato militar. O ordinariato militar, o bispo, que é o ordinário de todos os militares. Ele que vai mandar capelães para quartéis, por exemplo. O ordinariato dele não é um território definido como bispo na diocese, ou a própria administração apostólica, né, de São João Maria Vianney. Tem o território da diocese de Campos e tem vários outros lugares, como aqui, por exemplo, a gente não está na diocese da Campanha aqui. Do muro para dentro a gente está na administração apostólica. Então, um padre que seja ordenado agora pelo bispo da administração apostólica, ele vai receber de Dom Rifan essas faculdades de ouvir a confissão, de celebrar a missa. Ele vai conseguir celebrar a missa, ele vai conseguir ordenar mesmo sem faculdades. A confissão, ele precisa delas. A gente vai tratar disso mais a fundo quando estivermos tratando da confissão, porque é bem mais complicado do que isso. Quer dizer, ele pode... Aonde que um padre pode ouvir a confissão? Quer dizer, um padre do Rio que esteja viajando aqui, ele pode ouvir uma confissão aqui? Pode. Ah, mas se o bispo da Campanha proibir? Não pode. E aí ele consegue absorver? Não. Quer dizer, isso a gente vai ver quando a gente for tratar da confissão. A gente vai ver caso a caso. Agora a gente está vendo licitude e validade de maneira geral. Mas, em muitos casos, os padres recebem uma punição canônica, uma punição muito séria, que é a suspensão.
A suspensão significa que o padre não tem faculdades. Ou seja, ele não pode ser testemunha qualificada para o matrimônio, ele não consegue absorver os pecados, a não ser que a pessoa esteja morrendo, prestes a morrer, e ele estará pecando gravemente se ele celebrar a Santa Missa. É uma coisa que se faz, por exemplo, é muito comum fazer isso, mas creio provavelmente a maior parte dos padres suspensos, sejam os padres que largaram a batina para ir atrás de mulher, ou os padres que resolveram fazer carreira política, por exemplo. Em geral, isso vai na suspensão de ordens imediata. Então, o Leonardo Boff, por exemplo, ele está suspenso. Por quê? Porque ele largou a batina, juntou com uma mulher divorciada, ele está suspenso. Ele consegue celebrar a missa? Consegue, mas está pecando gravemente. Se ele pegar um missal de 1962, respeitando todas as rubricas, celebrar aquela missa impecável, continua pecando gravemente. Por quê? Porque ele foi suspenso de ordens. Quer dizer, conseguir ele consegue. Aquilo que não depende de faculdade do bispo. Quer dizer, confissão não dá. Celebrar a missa, ele consegue. Mas ele está pecando gravemente. Então vai ser ilícito. E aí, isso gera, hoje em dia, na crise que a igreja está passando, uma situação bastante complexa. Por quê? Porque, convenhamos, em muitas dioceses inteiras, é difícil a gente aguentar o que se faz com a liturgia. Tem dioceses inteiras em que é quase impossível você conseguir um padre para ouvir sua confissão. Então, o que acontece? Alguns padres, algumas pessoas ligadas à tradição, consideram que isso é uma situação de emergência forte o suficiente para justificar a ação de um clero não ligado a um bispo. Ou seja, um rapaz vai, estuda num seminário que a Santa Sé oficialmente nem sabe que existe. Aí, um bispo suspenso de ordens ordena ele sacerdote. E ele, sendo ordenado sacerdote por um bispo suspenso de ordens, que não tem faculdade, não tem jurisdição, ele imediatamente está suspenso de ordens. E o que acontece? Aí ele se desloca para uma diocese em que o padre é drag queen, em que você não consegue um padre que ouça sua confissão, e começa e monta uma capelinha lá, contra as ordens do bispo, e começa a celebrar a missa tridentina lá. É uma situação, em termos canônicos, complicadíssima. Por quê? Porque ele vai dizer que é uma situação de emergência, uma situação do navio afundando. Agora, até que ponto essa situação é de emergência? Quer dizer, até que ponto dá para ter respaldo para a ação dele? Por isso que agora, nesse momento, nós estamos em março de 2012, por exemplo, um monte de grupos que fizeram isso quando a crise estava mais braba, entraram num acordo e voltaram à plena comunhão. A própria administração apostólica passou por um período que estava assim. O Dom Licínio, ele foi sagrado bispo contra as ordens do Papa. Foi sagrado bispo suspenso. Os padres que ele ordenou foram ordenados suspensos. No caso da administração apostólica era um pouco mais complexa ainda a situação, porque ainda tinha o clero de Campos. Quer dizer, ainda tinha um monte de padres que tinham sido ordenados e recebido faculdade do bispo de Campos numa situação plenamente normal. Então estava tudo junto. Uma situação dificílima. Quando voltou, o que aconteceu? Teve que fazer uma sanatio in reddit, quer dizer, uma cura pela raiz de todos os matrimônios que foram feitos durante aquele período, porque aqueles padres não podiam ser testemunha qualificada. Então aqueles matrimônios tiveram que não ser refeitos, mas de uma certa maneira assim, sanados, pela própria Santa Sé. Foi feita essa sanação in reddit de todos esses matrimônios.
Quer dizer, são situações muito complexas, especialmente no que diz respeito à validade do matrimônio e da absolvição dos pecados. Porque são dois sacramentos, mal que bem, são o feijão com arroz da vida eclesial e que dependem de jurisdição para a validade. Os outros dependem para a licitude. Então se pega, vem um padre suspenso de ordens, ele celebra uma missa. Essa missa dele é válida, porque ele é um padre. Ela cumpre o preceito dominical, porque ele está celebrando um rito católico. Mas ela é ilícita. Então ele está pecando. Mas espera aí, a opção é essa missa dele ou uma outra que o padre entra dançando, balançando os braços, e é tudo um desrespeito monumental, e às vezes é até inválido. Eu já vi padre de teologia da libertação tentando consagrar tapioca. É inválido, não tem missa ali. Às vezes ser válido é pior ainda, porque vai fazer uma consagração válida para fazer um auê enorme, tem uma mulher do lado, esticando as mãos, falando as palavras da consagração, como se ela estivesse consagrando juntos. Quer dizer, a ilicitude da coisa, o desrespeito, a desacralização é tão grande que ir naquela missa pode colocar a fé em risco. Há casos. E aí tem aquele que, suspenso de ordens, está celebrando aquela missa, ilícita. Quer dizer, na situação atual da igreja, é uma situação muito complicada. E é uma situação que é claro que a gente teria que examinar caso a caso para poder ver o que é o que, mas que para nós, leigos, o que a gente deve procurar? A gente deve procurar fugir do ilícito. Por quê? Porque a igreja faz as coisas da maneira como faz, quer dizer, tem as regras que tem. Não é porque deu vontade, algum papa disse, não, vamos fazer isso. Agora vai precisar da testemunha qualificada no matrimônio. Não. É o Espírito Santo que guia a igreja. Então, se o padre da esquina desobedece, e o padre da outra esquina obedece, se o cara faz uma coisa ilícita aqui, e é uma outra coisa lícita ali, pelo amor de Deus, foge da ilícita, vai para a lícita. Porque coisas ilícitas são coisas que fazem mal. Ainda que a curto prazo possa parecer tranquilo, fazem mal. Por exemplo, João Paulo II, ele estabeleceu normas extremamente restritas para o uso de leigos como ministros extraordinários da comunhão eucarística. Então, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que, a não ser que o padre esteja realmente impossibilitado, razões de saúde, por exemplo, não pode haver leigos distribuindo o Santíssimo Sacramento numa missa dominical, numa missa do padroeiro. Não pode. Então, a missa de domingo tem leigos distribuindo o Santíssimo, isso é sempre ilícito. O que a gente faz? Não recebe do leigo, no mínimo. Quer dizer, a gente deve procurar, nós como leigos, fugir do ilícito. Se tem um confessionário, a gente vai se confessar. O padre está lá sentado na cadeira, que eu ouvi a confissão na cadeira. Padre, por favor, você pode ouvir minha confissão no confessionário? Por quê? Porque assim a gente vai estar se aproximando daquilo que a igreja quer, daquilo que a igreja pede, daquilo que a igreja manda. Nós como leigos não temos poder de definir as coisas. A ilicitude de ministrar sacramentos, na maior parte das vezes, nós não podemos cometer esse pecado de consagrar ilicitamente. Quem sou eu? Não consigo consagrar nada. O máximo que eu conseguiria seria fazer um batismo ilícito. O que seria um batismo ilícito? Eu batizar uma pessoa que não está morrendo, basicamente. Os pais do nenenzinho chegam para mim e dizem, eu queria tanto que fosse você que batizasse o meu neném. Você quer que eu seja padrinho? Não, eu quero que seja você que joga água lá na cabeça dele. Eu não posso. A não ser que o neném esteja correndo risco de vida, eu não posso. Se o neném estiver correndo risco de vida, eu devo
né? Uma enfermeira no hospital, por exemplo. A enfermeira no hospital, o neném está correndo risco de vida, ela deve batizar. E depois falar, olha, eu batizei o neném. Para que aquilo possa ser registrado, o neném crescendo, saindo daquela situação, não morrendo, o batismo dele possa ser assentado nos registros paroquiais, para que depois ele possa ter um batistério, para se casar e tudo. Mas eu batizar porque um casal de amigos meus teve um neném e achou que seria uma cerimônia bonita, porque eles acham que eu tenho uma cara legal e falo bem, eu não posso. Quer dizer, para nós leigos é muito fácil a gente fugir de nós ilicitamente ministrarmos um sacramento. O sacramento que a gente pode ministrar é validamente, mas ilicitamente, o batismo. Invalidamente, todos os outros. Né? Quer dizer, eu já sou casado. Eu chegar, pegar uma outra mulher lá e falar, enrolar um padre e convencer ele que eu sou solteiro, ir lá com o padre, testemunho qualificado, etc., olhar no fundo dos olhos dela, falar todas as palavras, eu não sou matéria válida, não estou conseguindo confeccionar aquele sacramento inválido. Eu já sou casado, não posso casar com outra. Eu tentar ordenar alguém, claro que não vai funcionar. Tentar crismar alguém, dar extremunção, claro que não vai funcionar. Absolver os pecados, não rola. Então, para nós leigos, em termos de ilicitude dos sacramentos, a gente corre muito mais risco de ser, digamos, freguês dela do que ser o ator dela. A gente não vai confeccionar ilicitamente algum sacramento que não o do batismo, e isso a gente deve evitar. Invalidamente, todos os outros, mas é evidente que a gente também não deve fazer uma palhaçada, eu pegar e chegar e me disfarçar de padre, botar todos os paramentos, chegar, subir no altar, fingir que eu estou fazendo uma missa, isso é um desrespeito horroroso. Mas não estou celebrando missa. Do mesmo modo, essas pobres mulheres que se iludem aí, que elas foram ordenadas e são padras, elas podem subir lá, pegar pão à vontade, gritar o que elas quiserem lá em cima. Elas não estão ministrando nenhum sacramento, elas estão fazendo um teatrinho sacrílego. Como eu estaria fazendo um teatrinho sacrílego se eu casado fosse tentar me casar com outra mulher. Seria um teatrinho, não seria o sacramento. Seria um desrespeito tremendo ao sacramento. Mas não teria nem como começar a ser válido. Então, esses critérios de validade e licitude, a gente vai ver quanto a cada sacramento, a gente vai ver isso mais a fundo nas aulas seguintes. Porque são coisas muito importantes. Hoje em dia, infelizmente, pela crise que está passando a igreja, acontece muito frequentemente de sacramentos serem inválidos, além de ilícitos. Quer dizer, cercados de ilicitude, está cheio. Ilícito mesmo, ali na raiz, infelizmente também tem bastante. Agora, inválido tem chegado a acontecer. Por exemplo, na Austrália, descobriu-se que teve uma diocese inteira que não teve nenhum batismo válido durante anos, porque uma moda tinha pegado e os padres batizavam em nome do Criador, do Redentor, do Santificador, forma errada. Então o batismo não era válido. Não é isso a diocese católica. O batismo, tá? O príncipe da Inglaterra está aí, né? Agora, ele pagou. O batismo dele é inválido. Por quê? Porque apesar dos batismos anglicanos, em geral, serem válidos, os batismos da família real, vem o arquileigo de, sei lá onde, acho que da cantuária, e diz as palavras, e o arquileigo da outra igrejona lá grande deles, derrama água. Nenhum dos dois faz serviço completo. Forma inválida. Quer dizer, infelizmente, hoje em dia a gente tem que ficar esperto, porque sacramento inválido até rola. Está rolando, tem rolado. Confissão, padre que dá absolvição sem usar a fórmula correta. Dizendo, sei lá, Jesus te perdoa. Não deu perdão. Ele tem que dizer, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Eu, Cristo. Se ele fala na terceira pessoa, ele está dizendo, eu não estou agindo na pessoa de Cristo. Então é inválido. Quer dizer, a gente tem que ficar esperto hoje em dia. Quanto ao lícito, o que a gente deve fazer? Fugir do ilícito. Tem uma coisa ilícita? Vamos participar o mínimo possível dela. Inválido, a gente tem que ver para evitar da gente ser enganado. Matrimônios inválidos. Há um tempo atrás eu vi uma estatística apavorante, que não sei se continua o mesmo percentual, mas em São Paulo, o Tribunal Eclesiástico de São Paulo, os pedidos de declaração de nulidade de matrimônio, 100% estavam sendo aprovados. Por quê? Porque 100% das pessoas que pediam que fosse declarada a nulidade de um matrimônio realmente não tinham conseguido se casar. Porque chegou o casal lá, é o que eu costumo dizer, né? As pessoas não sabem nem que mais, não sabem mais nem o que é um casamento. Chegava o casal lá e ia com a intenção de se separar se o negócio não ficasse legal, ia com a intenção de não ter filhos. Ou até, o que também é perigoso, né? As pessoas se preocupam tanto com a festa que esquecem de casar. Chega lá e só está pensando, será que o fotógrafo está tirando a foto direito? E não consegue nem a intenção de casar, de se entregar um para o outro. Quer dizer, são coisas que acontecem. Sacramentos inválidos acontecem. E acontecem muito. Sacramentos ilícitos, infelizmente, hoje em dia, seja o sacramento que tem alguma ilicitude, quer dizer, desrespeito a tudo isso que a igreja, todo esse ritual que a igreja determina que seja feito em volta, ele continua sendo válido, mas é ilícito, ou seja, simplesmente sacramento ministrado de maneira completamente ilícita, como um batismo protestante, isso é a maioria hoje em dia. Então esse é um tema muito importante que a gente vai voltar vendo dentro de cada um dos sacramentos. Quer dizer, o batismo, a gente vai ir a fundo nele, né? No que é necessário, o que deixa de ser necessário, qual é a fórmula, até onde dá para esticar o negócio e continuar válido. Isso tudo são coisas muito importantes para a gente saber, porque nós estamos vivendo, infelizmente, num tempo de crise. E um tempo de crise é um tempo em que muitas vezes a certeza, a segurança que a gente deveria ter de que, mas a gente está indo na igreja matriz, em que tem um padre lá, que é padre há 10 anos, há 15 anos, mas, infelizmente, tem lugares em que isso não quer dizer muita coisa. Ele vai tentar batizar em nome do Criador, do Redentor e do Santificador, isso vai ser nulo. Ele vai fazer experiências malucas e fazer hóstias sem glúten, comprar hóstias sem glúten que são nulas. Por exemplo, já deu um problema desse nos Estados Unidos um tempo atrás. Tinha um fabricante de hóstias que inventou uma hóstia sem glúten e começou a vender para as paróquias. O pessoal ficou muito feliz, porque tem gente que tem reações alérgicas a glúten, só que aquela hóstia era inválida, era matéria inválida, não era pão de trigo. Era um biscoitinho de aveia, sei lá o que era, que era matéria inválida. Então, hoje em dia, infelizmente, por causa dessa confusão toda, esse é um tema tão importante que eu preferi dedicar uma aula inteira a isso. Mas a gente tem que pegar e ver sempre, esse ministro, ele consegue ministrar esse sacramento? Quer dizer, ele vai ser válido ou não? Ele está ministrando esse sacramento de forma lícita? Quer dizer, ele está sendo feito dentro da lei da igreja? A matéria desse sacramento, ela é válida? A forma com que esse sacramento está sendo ministrado é a forma correta? Se ela não for, vai haver um defeito de forma. Não vai haver o sacramento ali. Vai ser um teatrinho. Isso é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia está acontecendo. E a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que procurar lidar com isso, porque os sacramentos são importantíssimos para a nossa salvação. Sem eles, ninguém vai para o céu. Não tem como. Não ser uma grande graça de Deus conseguir salvar alguém sem os sacramentos, porque para a gente, com eles, já é difícil. Sem eles, então, praticamente impossível.
Mas então é isso. Perguntas? Nada. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.